E o problema está aí, porque uma mente confusa torna-se uma pessoa fraca. E nós precisamos ter um foco, ter um objetivo, ter um alvo. O próprio apóstolo Paulo, que é apóstolo segundo Jesus Cristo, né? Ele mesmo diz que é como um abortivo, entrou por último ali no apostolado. Ele diz na sua palavra, olha, uma coisa eu faço e certa é, que deixando as coisas que para trás ficam, prossigo avante olhando para o alvo, e esse alvo é Jesus. Tem um foco, tem um objetivo. Jesus tinha um objetivo. Então, voltando à lição, queridos, fechando esse parênteses, volto à lição, Jesus realizou seus feitos na unção e na virtude do Espírito Santo, revestido. Logicamente, como Deus, ele tinha a sensibilidade ali mesmo encarnado, mesmo como homem ali, totalmente homem, humanizado na totalidade. Jesus agora já revestido, batizado e revestido pelo Espírito, ele tinha essa sensibilidade. Então, lógico, direcionado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ele tinha essa sensibilidade, ele tinha um conhecimento amplo, porque ele estava vivendo na excelência ali. Ele estava vivendo uma vida plena na presença de Deus, no revestimento do Espírito, na missão que lhe foi dada. Então, nessa vida de devoção, de fidelidade ao projeto, lá no Getsemane ele dá essa declaração. Ele dá essa declaração, que ele, no momento, ele pede ao Pai em oração, ali na agonia do Calvário, do Getsemane, ele pede, Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim o cálice, passa de mim essa agonia, mas todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele era uma pessoa com foco, ele sempre tinha no seu foco, no seu projeto, cumprir cabalmente, perfeitamente a missão que lhe foi dada pelo Pai. Então, queridos, é claro que tudo que Jesus fez enquanto estava na terra foi na direção, no revestimento e na unção do Espírito Santo. Ele fez ali sendo homem perfeito, possuindo a origem de Deus, a qualidade, todos os atributos à sua disposição de Deus, mas também no ato da sua crucificação, no ato ali da traição, no Getsemane, quando os homens vieram lhe prender com paus e porretes, e um dos seus apóstolos, dos seus discípulos, puxou a espada, ele disse, olha, vocês guardem a espada, porque aquele que agir pela espada morrerá pela espada. E se eu quisesse, eu daria um sinal aos céus e uma miríade de anjos desceria para me livrar. Então tudo que diz respeito à divindade estava à disposição, mas ele não quis utilizar-se no dado momento em que estava na terra. Amém, queridos? Dá para entender isso? Amém, irmão Bruno? Amém, glória a Deus. Maravilha. Então, voltando à lição, eu quero já passar para o segundo tópico. Jesus, verdadeiro homem. Vamos lá? Você que tem a sua lição, está acompanhando, ou se não tiver, está com a Bíblia aí, ou com o seu smartphone ligado na internet, no Google, vá pesquisando aí o que a gente está falando aqui e vá se alimentando com essa palavra. Vamos lá, eu não sei qual é o tempo que a gente está aqui na live, mas eu não quero... Uma hora? Uma hora. Então vamos tentar aqui dar uma adiantada para não pesar demais, porque já foi um tempo aí. Jesus, verdadeiro homem, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então aí, nessa abertura do tópico 2, a gente já percebe que a Bíblia ela foi muito clara, ela foi muito já preparadora acerca da vinda do Messias. A concepção, a forma que ele seria concebido, né? O nascimento virginal, a Bíblia, o próprio profeta Isaías, ele menciona isso lá no capítulo 6, se não me falha a memória, no capítulo 7, ele vai falar ali de uma mulher, de uma virgem que daria luz a um filho, né? Então, a Bíblia já nos alerta. Alguns textos sagrados mostravam já para o povo gentílico, antes do nascimento de Cristo, que haveria de vir um homem nascido de uma mulher, num nascimento miraculoso, diga-se de passagem, porque Maria estava ali despojada, ou seja, ela estava separada para José,
ela estava em preparação para um casamento, para as bodas nupciais, e ela achou-se então grávida do Espírito de Deus, na visitação ali de um anjo, né? A Bíblia denomina como Gabriel, um anjo mensageiro, e ela recebe então ali no seu ventre a semente do Espírito Santo, para gerar no seu ventre de uma forma miraculosa, né? Uma criança que não teve participação de um homem, de carne. O Senhor utilizou de um ventre virginal para gerar o seu filho, né? Jesus o Cristo. Então o seu nascimento, sua concepção, a encarnação, a forma do nascimento do Filho de Deus não foi algo de surpreender, porque já estava anunciado, como nós aqui já mencionamos alguns textos sagrados. Isaías capítulo 7, versículo 14, pastor. 7,14 de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Maravilha. Veja bem, o texto declara, já antecipadamente, 7 séculos antes, quase 8 séculos, que uma virgem daria à luz a um filho. Uma virgem daria à luz a um filho, algo miraculoso. Então a Bíblia já adianta, já alerta, já orienta. Não é algo de surpreender. Agora o problema é que a humanidade, muitas das vezes, não quer analisar o que as sagradas letras falam, alertam, mostram. Assim como nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo não é novidade, porque a Sagrada Escritura já tem nos adiantado os acontecimentos últimos, ou que precederia o arrebatamento, a vinda de Jesus. Então, queridos, fica muito claro isso. A Bíblia ela já é um livro que nos adianta as coisas que hão de acontecer. Entrando no primeiro tópico, no primeiro subtópico aí, do tópico 2, eu quero falar sobre Jesus estando no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 18, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1:3 já foi lido, né? O irmão Bruno já falou. No princípio estava com Deus, no princípio andou com Deus, participou da criação e ele era o próprio Deus. Então, meu irmão, Jesus não estava inativo, paralisado, inerte. Jesus estava ali com Deus participando, até porque Jesus é Deus. Simplesmente, essa é uma outra questão também que gera polêmica, né? Há uma linha de pensamento, não existe a Trindade, senão nós vamos ser idólatra. Como pode adorar 3 deuses? Nós não somos politeístas. O politeísmo significa aqueles que adoram a múltiplos deuses, diversos deuses. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Mono de um, teísta de divindade. Nós adoramos a uma divindade. Porém, eu sempre explico de uma forma muito simples. Assim como o Sol. O Sol possui o seu corpo solar, o seu corpo celeste, né? O seu corpo está lá localizado no céu, no segundo céu, e ele possui também as suas ondas de luminosidade, seus raios de luminosidade, melhor dizendo, e as suas ondas de calor. Então o Sol ele tem aí praticamente 3 faces, né? ou 3 partições. O Sol como corpo, que existe, que está lá, mesmo agora, sendo noite, nós não estamos vendo o Sol aqui, mas sabemos que ele existe. Sabemos que ele existe porque ele produz para nós o calor. Né? E conforme ele se afasta da localidade onde nós estamos, a ausência dele traz o frio. Né? O que é esse ciclo do que existe aí na nossa terra, na nossa cidade? Né? O verão, outono, primavera, outono, inverno e primavera. Primavera, verão, outono e inverno. São as estações, 4 estações, porque é esse ciclo, né? O ciclo do Sol. Eu não vou entrar nesse quesito agora, mas querendo utilizar o Sol, ele possui o corpo, mas mesmo na ausência desse corpo, se uma nuvem tampar, a gente sabe que ele está lá, porque a gente sente o seu calor e possui as suas ondas, os seus raios de luminosidade. Mesmo num dia, quando estamos dentro de casa, a gente olha para a rua, vê a claridade, a gente recebe a claridade dentro da nossa casa e recebemos as ondas de calor. Então assim,
numa ilustração muito simples. Assim como o sol, o nosso Deus possui o seu corpo, né? Como Deus, ele é um Senhor, ele possui uma identidade, ele possui um perfil, e ele possui também a sua feição, que se apresentou a nós como um corpo encarnado, sendo Jesus, e possui também o seu espírito, que é aquele que aquece o coração do homem para se converter. É aquele que convence o homem da existência de Deus e da necessidade de ter um Deus. Então, queridos, rapidamente aí, vamos lá, as horas estão passando. Ele estava no seio do Pai, mas não estava inativo. Ele é o verbo de Deus, né? Todas as coisas vieram a existência por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. A Bíblia é clara dizendo que ele é o verbo. Então Deus verbalizou para que houvesse alguma coisa e haja. Então quando Deus verbalizava, quando Deus traçava uma frase de criação, quem estava executando essa frase? O próprio Jesus. Amém, queridos? Amém. Fica muito claro aí. O segundo subtópico, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Lá em Malaquias, no Gênesis, é o primeiro livro do Antigo Testamento, sabendo que o Antigo Testamento possui 37 livros e o Novo Testamento 29, né, a critério de estudo aí, de guardar, são detalhes. Dentro do primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Gênesis, ele é a semente da mulher. No último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Jesus é o tema principal. A gente costuma dizer que a Bíblia ela é cristocêntrica e nós também devemos ser cristocêntricos. Por quê? Porque em tudo Cristo ele é o centro. Ele sempre está no centro. A Bíblia sempre diz aí, há vários textos e referências, né, que vai dizer sempre que Jesus está no meio. Aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, ele é o centro de tudo. Nós devemos estar sempre focados no centro aonde está Jesus. E saber que o centro da nossa vida deve ser Jesus. O centro do nosso relacionamento tem que ser Jesus. O centro de todas as nossas atitudes e intenções tem que ser Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. Amém, irmão Bruno? Amém. Alguma coisa para complementar? A princípio aqui não. Amém? Amém. Vamos lá então, porque queremos aí concluir a lição aí em pouco tempo. Vamos lá. Terceiro subtópico do tópico 2. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Está registrado em João 1:14. Ele se manifestou aos homens, trazendo luz. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, vamos lá. A sua humanidade voltou a repetir, ou melhor, sua humanidade, volto a repetir, o autor está dizendo, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, né, uma forma miraculosa, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Né? O nascimento de Jesus, todo o procedimento da gestação de Maria foi idêntico ao nosso. 9 meses de gestação, dores de parto, a concepção. Simplesmente o que mudou foi que ela não precisou da conjunção carnal. Ela não precisou coabitar com José para engravidar. Ela teve a visitação do Espírito de Deus, onde trouxe a semente de Deus, implantando ela no ventre de Maria de uma forma miraculosa, e assim foi gerado Jesus dentro de Maria, mas tirando essa parte miraculosa da inserção aí, do gerar do feto, o resto foi igual a nós. Jesus teve que passar todo o processo ali dos 9 meses, a então depois então nascido e ser ali recebido pelos seus pais, né, Maria, José como pai terreno, e apalpado, cuidado, acalentado, todos os cuidados necessários como uma criança recém-nascida que tem, e normal. Então, ele teve essa humanidade, ele teve toda essa forma natural, humana, tão natural quanto a nossa. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, né? Mateus 4, na tentação do deserto, mostra
que Jesus padeceu ali, teve necessidade de comer e de beber, e o tentador tentou ele ali nesta sua fragilidade naquele dado momento. Em João 19, 28 aí, fala também de um dado momento, de um sentimento de Jesus. Lá em João 11, né, também fala quando Jesus foi chamado por Marta e Maria ali na morte do irmão delas, Lázaro. Jesus chorou, né, o capítulo 11 de João, versículo 36, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer ali, e Jesus chorou, chegando diante do túmulo onde estava o corpo de Lázaro. Jesus chorou, como você chora, como eu choramos. Então, ele teve esses mesmos sentimentos, ele teve essas mesmas necessidades que nós tivemos, né, irmão? São alguns exemplos interessantes, né, pastor? Porque, além do exemplo de que a gestação de Jesus Cristo no ventre de Maria, ele foi uma gestação como é uma gestação comum nos dias de hoje, apenas com o fato de que foi, né, concebido sem uma relação entre casais. A questão justamente que depois de Jesus ser tentado no deserto, ele teve sede, e interessante que no decorrer agora, no seguinte frase da questão, vai dizer que Jesus sentiu também nossas dores e incômodos, teve fome e sede. E no jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Essa palavra que se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 36, vai dizer assim, ó: chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então Jesus disse aos homens que estavam ali: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Então é uma passagem bíblica que Jesus Cristo estava próximo do momento de sua prisão e logo após a sua crucificação, todo o seu processo de crucificação, sabia o peso que estava sobre as suas costas, o quanto é aquela coisa, Jesus Cristo foi para a terra, ele sabia que ia ser crucificado e estava esperando, mas não, ele estava sentindo o que eu e você sente, e a tristeza que estava sobre a vida dele, né, pastor? Exatamente isso, Bruno, e deixa muito claro também esse texto de Mateus 26 aí, a humanidade de Jesus, a humanização, a forma que ele encarou realmente essa missão, se humanizando mesmo na totalidade, que ele sentiu uma tristeza profunda, né, um sentimento ali de tristeza, um abatimento ali, ele possuiu naquele momento um abatimento na sua alma, um sentimento de tristeza que lhe angustiava. E quantas vezes você não se angustia na vida? Quantas vezes as angústias não batem na porta do seu coração? Quantas vezes você não sente tristeza? Normal, é nosso, é humano. Uma declaração dessa demonstra a humanidade de Jesus. Outra coisa, a necessidade de não estar só. Pediu para eles, fiquem aqui comigo. Para vigiar comigo. Né? Vigiem comigo, passem comigo essa situação. Né? Jesus andava com 12 discípulos, 12 escolhidos a dedo para participar do seu colegiado, vamos dizer assim, da sua igrejinha, sua congregação. Mas naqueles momentos mais críticos, cruciais, Jesus ele tinha 3 discípulos que ele destacava para estar mais próximo, que eram Pedro, Tiago e João. E esses 3 discípulos estavam com Jesus no Getsêmani, né? O Getsêmani, como também falado, no momento ali onde ele foi, após a última Santa Ceia, ele foi orar antes da sua prisão, da sua captura, para ser levado diante do Sinédrio, diante de Pôncio Pilatos, diante de Herodes, e depois então ser crucificado. Jesus teve esse sentimento, essa necessidade: ó, não me deixe só, eu não quero ficar só nesse momento, fiquem aqui comigo, vigiem comigo, orem comigo, tirem um momento aqui de oração, me ajuda, porque eu estou angustiado, eu estou numa tristeza profunda, minha alma está angustiada até a morte. Então é um sentimento humano, né? Comprovando a encarnação. Jesus ele realmente encarnou, ele realmente assumiu essa posição humana. Então isso deixa muito claro que Jesus, sendo Deus, ele também deixou por um momento toda a questão divina para humanizar-se,
para sentir na pele realmente o que eu e você sentimos. Para poder hoje estar à destra de Deus, como a Bíblia fala, né, intercedendo por nós. Por quê? Porque ele tem realmente o conhecimento de causa. Se ele não tivesse o conhecimento de causa, como iria ele advogar a nossa causa? Para um advogado advogar a nossa causa, porque a epístola de João, né, o apóstolo João vai escrever uma epístola lá no final do Novo Testamento, antes de Apocalipse, e vai dizer que nós temos hoje diante de Deus um advogado e é Jesus Cristo justo. Mas para ele advogar, ele tem que conhecer a causa, ele tem que ter prova, ele tem que ter respaldo. Então ele teve na experiência própria, ele vivenciou tudo para poder hoje interceder por nós. Amém, irmãos? Amém. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era tão perfeita que em nada difere da nossa, exceto quanto ao pecado. Porque ele foi tentado e tentado ao extremo, mas em nenhum momento ele cedeu. Assim como muitas das vezes eu cedo, o Bruno cede, você cede, porque nós somos falhos e temos uma natureza pecaminosa plantada em nós dos nossos pais. Como o autor aos Hebreus destaca a superioridade de Jesus, né? Aqui ele destaca a superioridade de Jesus ao primeiro Adão, dizendo que Jesus seria o segundo Adão, o Adão perfeito, que o primeiro não foi. Jesus é a versão do Adão sem pecado, né? O Adão que venceu a tentação. O primeiro Adão foi vencido e cedeu e pecou e nos trouxe consequências amargas, né, dessa semente maligna do pecado, que já está na humanidade, na sua cadeia vitalícia. Até então, o conhecimento de Jesus, né? Aí essa maldição é quebrada e é posta por terra. Mas Jesus, ele vem para cumprir o que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Então o autor aos Hebreus, ele destaca isso, a Bíblia deixa isso claro, destacando a superioridade. Por quê? Porque Jesus foi um homem perfeito. Foi tentado em tudo. Se Jesus fosse aqui um Deus em forma de homem, um Deus com todas as qualidades, todos os atributos aqui evidentes na sua exposição ali diante da humanidade, aí não teria graça, não teria o efeito da graça, porque o evangelho apresentado para nós é o evangelho da graça. Então, queridos, é a graça de Deus manifesta aos homens, mas não foi de graça. Teve um preço a ser pago. E esse preço foi ver o nosso Deus tomando forma humana, se dispondo de toda a sua glória para viver limitado na forma humana, sofrendo como um homem e padecendo na morte e morte de cruz. Só que a história não fica triste assim, né? Porque sabemos que ele ressuscitou e hoje está glorificado à destra de Deus e não vive mais limitado a esse corpo. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, subtópico 4 do tópico 2. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na plenitude dos tempos, né, Deus teve aí, em tempos oportunos, ele teve, para cada tempo ele teve uma forma de trabalho, né, ele teve uma forma de agir, isso numa linha teológica, tem todo um estudo, né, o período da inocência, o período da consciência, o período da queda ali, o período do domínio humano, há todo um período, há toda uma regra a ser estudada na linha teológica, mas eu não vou detalhar isso, nem quero chegar a isso, mas entendendo que a plenitude ou seja, houve vários tempos onde Deus deixou o homem caminhar nos seus pés, da sua forma, buscando a salvação do seu jeito, mas o homem não conseguiu concluir com êxito a sua remissão, né? O sacrifício que foi adotado, o modo sacrificial, né, sacrificial ali de animais, adotado pelos judeus e também por outras populações, ali ele não eliminava o pecado. Ele simplesmente cobria, ele tapava, é como um tapete em cima da sujeira. Fica tudo muito bonito, mas há sujeira por baixo.
Ou seja, o homem levava o seu animal ao templo, o sacerdote sacrificava o animal, fazia o rito, apresentava a Deus, Deus aplacava a sua ira, perdoava o homem naquele sacrifício, o homem saía com o seu pecado coberto, mas não extirpado, aniquilado. Agora Jesus, com a sua vida humana, com todo o seu trajeto humano e a sua morte de cruz, a morte ali como um homem perfeito, ele de uma vez por todas aniquilou o pecado do homem. Aniquilou e expôs o império das trevas na cruz do Calvário, ali cravando a cédula que nos era contrária. Pela lei, nós merecíamos a morte, mas Cristo manifesta-se como homem e cumpre a lei na sua vida, sendo perfeito e exemplar em tudo, para nos dar então salvação. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Então, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo em estradas de excelente qualidade. Deus se utilizou aí desses 3 povos que são significativos e que cooperaram para aí para chegar aí na plenitude dos tempos, para concluir todo um momento, para preparar todo o cenário da apresentação do Deus que se fez homem. Amém? Amém. Aleluia. Aqui Tranquilo aí, irmão Bruno? Então vamos lá. Quinto subtópico do tópico 2 da lição. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Lá em Lucas 3, versículo 23, registra aí o início do ministério de Jesus, já próximo aos seus 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas mais perfeito dos homens. Então, Jesus foi apresentado ao mundo lá em Israel. Segundo a carne, segundo o nascimento, Jesus ele é filho, na linhagem aí direta de Davi e de Abraão. Ele vem de uma linhagem em Israel, dos judeus. Ele vem numa linhagem que liga, que remonta Jesus direto a Davi e também a Abraão. Ele é pertencente da linhagem desses 2 homens que são figuras essenciais aí no Antigo Testamento, e serve para nós de base até hoje. Amém, irmão Bruno? Amém. É isso aí, pastor. Maravilha. Vamos lá, vamos falando aí então. Vamos ao terceiro tópico da lição, para nós finalizarmos aí, concluirmos essa noite esse estudo, Já passa de 1 hora. Jesus, o homem perfeito. Eu espero que esteja aí sendo bênção para você que está nos ouvindo. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Eis a questão. Eis uma pergunta aí, como nós já aqui colocamos aqui no meio dessa lição, já parafraseamos aí e falamos sobre isso. Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Tinha os mesmos sentimentos, as mesmas limitações, padecia como nós padecemos? O que você acha? Sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, que era o experimental, ou seja, por ser ele gerado no ventre de Maria de uma forma miraculosa, ele não teve aí a conjunção carnal, ou seja, a participação ativa do homem e da mulher para a concepção de uma criança. Então, Jesus ele não tem a participação do homem do pecado. Ele tem o ventre da mulher, uma mulher virgem, pura, que estava separada para um marido, e essa mulher ela fazia profissão de fé em Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Tanto é que o anjo que vai ali avisar que ela está agora recebendo no seu útero
né, no seu ventre a semente de Deus, lhe reconhece como a agraciada de Deus. Salve, a saudação do anjo Gabriel foi essa, salve a agraciada, né, do Deus vivo, porque ela achou graça. Esse termo agraciada quer dizer que era alguém que achou graça aos olhos de Deus, alguém que agradava a Deus, alguém que era justa, temente a Deus. Perdão. Então, essa mulher, essa moça, né, essa jovem moça, ela não era uma moça qualquer. Ela estava separada, ela temia Deus, ela era uma moça que respeitava aí os princípios cristãos, bíblicos, né, da época. Então Deus se agradou de utilizar ela ali como aquela que seria a mãe do nosso Senhor Jesus. Então ele não tem esse pecado original que nós temos. Jesus não tinha isso. A diferença dele para nós é essa. Porém, ele foi sim um homem, totalmente homem, na perfeição, nas qualidades que nós temos de homem, né? E também nas fragilidades que nós temos de homem, dos sentimentos, das aflições, das angústias, como nós já falamos aí. Então o Senhor Jesus era um homem de dores, também explícito num texto sagrado antigo, né? Do cânon veterotestamentário, lá de Isaías 53, o Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. É incrível essa palavra, ela vai dizer que Jesus ele era importante também ressaltar que é uma palavra de 700 anos antes de Jesus vir à vida. Exatamente. E é considerado a principal, acredito que a principal escrita bíblica que condiz sobre a profecia da vinda do Messias, que é Isaías 53, e vai dizer que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem homens escondiam o rosto, ele era desprezado. Olha que incrível! Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Deu a entender que realmente era um homem qualquer, um homem que visto aos olhos do povo era um homem qualquer. E na continuação aqui vai dizer, né, no tópico 1, né, pastor, que ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Em momento algum, ele usou sua divindade para suprir suas carências. Que é algo que nós falamos há pouco, que é justamente isso. Jesus Cristo, quando estava com fome, ele não fazia aparecer a comida. Exatamente. Quando tem algumas linhas, a gente pode entrar que, infelizmente, como o pastor já estava falando, que existem hoje muitas pessoas que se aproveitam da palavra de Deus para trazer heresias para o meio da igreja, com pessoas que dizem que Jesus era um marceneiro e ele fazia as suas obras, o seu trabalho em menos de 24 horas, coisas que os outros marceneiros faziam em uma semana, ele concluía em um dia. Não! Jesus Cristo, ele jamais utilizou do seu poder como Filho de Deus para trazer benefício para ele nessa terra, né, pastor? O texto sagrado é muito claro, muito explícito. Isaías descreve no capítulo 53, se você for ler, eu aconselho você a ler esse capítulo várias vezes. Eu sou muito apaixonado pelo capítulo 53, já preguei algumas vezes. Ele começa fazendo uma pergunta, uma indagação, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma boa pergunta para se fazer. E ele vai descrever ali, então, a figura, ele vai pintar, na verdade, não como os pintores pintaram aí nos séculos passados, aquela figura daquele Jesus bonitão, de cabelos longos, brilhosos, sedosos, a face linda, bonita, parecendo um galã que até deixa as moças aí, né, cobiçando aquela figura de um homem lindo, com os olhos claros. Não, meu irmão. Jesus até não tinha como ter aquela afeição, porque Jesus ele é judeu, né, nascido em Israel, e todo ali o cenário daquele momento, daquela geografia bíblica, não propõe para Jesus esse tipo de fisionomia exposto nos quadros pintados aí. Mas o profeta dá uma pintura não com tinta, mas com as suas palavras ele dá uma pintura que dá para nós criar a imagem do Cristo,
demonstrando aí o seu procedimento, sofrido, provado nos trabalhos, rejeitado pelos homens. É um homem de quem as pessoas não se orgulhavam estar perto, irmão, porque ele era alguém simples, nascido num lugar simples, numa família simples, trabalhou numa das profissões que não era muito das queridas, como artesão, trabalhando com madeiras também, até possivelmente com pedras, lavrando ali móveis, utensílios, mas como o Bruno falou, em nenhum momento deste ele se utilizou do seu poderio de Deus, ele não se utilizou das suas qualidades e virtudes e atributos para se beneficiar, mas ele viveu na essência ali a sua humanidade. Ele viveu ali como tinha que viver, padecendo, sofrendo, suprindo as necessidades da sua família, num dado momento da ausência do seu pai terreno, José, porque este falece, some da história. Então é muito claro, a Bíblia deixa muito claro exatamente essa parte, né? Amém, irmãos? Amém. Então vamos aí ao segundo subtópico do tópico 3, que é Jesus, o último Adão. Como eu já acabei também de falar há pouco, certo. O primeiro Adão fracassou lá no Éden, né? Um lugar maravilhoso, diga-se de passagem, onde Deus plantou um jardim na terra, né? O jardim do Éden, e Deus ali plantou várias frutas, várias árvores frutíferas. Deus plantou e deu ao homem só a missão de cuidar de tudo e nomear os animais que Deus criou e sobreviver de tudo aquilo que Deus deu a ele. Só tendo uma objeção que Deus fez a ele, que era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não conseguiu resistir a essa tentação, vivendo num lugar maravilhoso como o Éden. Perdão, queridos. Agora, Jesus, né, que foi o último Adão, triunfou num lugar árido, que era o deserto da Judéia, onde ele foi ali tentado 40 dias e 40 noites, sofrendo sede. O capítulo 4, versículo 4, termina dizendo que teve fome e sede. Jesus, como homem, teve fome e sede. Se ele fosse Deus na terra, se ele estivesse totalmente ali na qualidade e essência de Deus, ele não sentiria fome nem sede, porque Deus é Espírito, a Bíblia é bem clara. Agora, como homem, e no corpo de homem, ele padeceu fome e sede, né? Sendo tentado no deserto, mas ele saiu vitorioso da tentação. E por último, no Calvário, em todo momento o diabo tentando fazê-lo desistir do seu projeto de ir ao Calvário, mas Jesus saiu vitorioso. Foi ali humilhado, vituperado, ou seja, ele foi envergonhado, né, escandalizado, ali foi exposto, né, ali a vergonha, ao vexame, mas ao terceiro dia ele surge vitorioso como um leão da tribo de Judá, como um cordeiro que foi morto e reviveu, como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o possuidor da chave do inferno e da morte. Então, Jesus venceu num lugar hostil, num lugar que era totalmente desfavorável. Jesus triunfou, Jesus venceu, enquanto o primeiro Adão foi derrotado num lugar totalmente favorável, né? Amém. Então, isso é algo tremendo que deve ser guardado. Jesus, o último Adão, que venceu aí todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, só em Jesus há remissão e também podemos ser redimidos, ou seja, reavidos, né? Recuperados. Nós estávamos nas mãos de Satanás, havia uma condenação, mas aí o Senhor nos remiu e nos redimiu. Né? Hebreus 12:2, pastor, vai falar isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Maravilha. Nosso pastor, o pastor está passando aqui vários atributos do nosso Senhor Jesus Cristo, várias questões que a lição nos aponta, mas um centro
algo muito importante que faz com que eu e você estejamos aqui essa noite, podendo ouvir esta palavra, é uma coisa, é que Jesus Cristo venceu, né, pastor? Venceu. Ele conseguiu aguentar toda a afronta, toda a tentação, na forma e humana. ele suportou a cruz e foi até o fim, ele perseverou. Esse texto aí, Bruno, fala que devido ao gozo que lhe estava proposto, né? Exatamente. A altura e consumação da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. O que lhe estava proposto? Que gozo era esse? A glória. A eternidade, a maestria de ser Deus, o trono, a adoração dos seres, dos anciões, dos anjos, arcanjos, querubins, serafim, toda a criação celeste se prostrando diante dele nos céus, né? Como Paulo diz, no terceiro céu, né? Paulo dá essa declaração para nós aí que há o primeiro céu, que é o céu visível, o segundo céu, que é onde está aí a parte das constelações e o universo, né? Ou seja, o universo, e o terceiro céu, que é a morada de Deus. Ele estava no terceiro céu, tendo toda a adoração aos seus pés, ele deixa todo esse gozo, ele deixa tudo isso, e ele vem suportar toda uma situação contrária, vivendo numa forma humana. Isso é algo maravilhoso, é algo tremendo. Amém, queridos? Amém. Para nós encerrar aí o terceiro tópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7,26, né? O autor já colocou aqui o texto aqui para nós ler. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro 2, versículo 21 a 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Ele quebra até a tese de alguns pregadores, né, pastor? Até algumas pessoas que dizem que às vezes Jesus veio para a terra, mas em algum momento ele pecou. Ele falhou. Não, a palavra de Deus, ela é enfática. Ele nunca pecou. Mesmo vivendo a essência do homem, né? Mesmo sendo 100% homem, vivendo a humanidade integral, ele tendo todas as fragilidades do homem como nós temos, ele também teve essas fragilidades que nós temos no corpo, né? Essas fraquezas, sentimentos, dores, frustrações, ele passou por tudo isso. Mas ele não teve esse sentimento que há em nós, que é o sentimento ligado ao pecado original. O sentimento de nos entregar para cometer o pecado. Né? Porque muitas das vezes, se nós não vigiar, é por isso que ele mesmo em sua palavra fala várias vezes para nós vigiar, olhar por nós, estar atento, para nós estar de pé diante do dia do Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Por quê? Ele sabe que há essa fraqueza. Ele sabe que o pecado nos rodeia de perto, que todos os dias o diabo ele tem colocado bandejas para que a gente fracasse. E se nós não estivermos aí, irmãos, vigilante diariamente, dioturnamente, a gente cede. Ninguém é super-homem, meu irmão. Eu estou aqui, hoje eu não estou com terno, gravata. Ah, o pastor está lá com a camiseta Gola Polo, fazendo vídeo, meu irmão. Terno e gravata é uma roupa que a gente adotou como modelo de uso, mas não é isso que nos torna santo, nem pastores. O que nos torna crentes, servos de Deus, obreiros, pastores, é o caráter. É o que eu sempre tenho defendido, um caráter íntegro, um caráter transformado por Jesus, porque Jesus ainda transforma caráter. Eu creio que o meu Senhor ainda transforma. E se você é alguém que tem um mau caráter, é alguém que tem uma má índole, o Senhor Jesus pode mudar. Como mudou minha vida. Há mais de 20 anos atrás, eu fui encontrado por Jesus, fui mudado. Fui tirado de um caminho onde eu estava indo para a morte. Totalmente enganado e errado. Mas o Senhor me alcançou e me resgatou. E nesses mais de 20 anos que eu venho caminhando com Ele, todos os dias é um dia que eu tenho que derrubar um leão por dia. Todos os dias eu tenho que vencer as paixões infames, os desejos, as tentações que surgem. Só que o nosso Senhor, mesmo sendo um homem perfeito, um homem na essência, ele não teve estas fragilidades.
Ele não teve esse sentimento. Como há uma linha de pensamento, Jesus namorou com Maria Madalena, casou, fugiu. Há uma linha de pensamento até que Jesus não morreu na cruz, que ele foi tirado da cruz com vida, foi curado e depois fugiu com Maria Madalena. Isso é totalmente herético, é deturpador. A Bíblia não dá amparo para isso, isso é insanidade do homem que fala uma coisa dessa. Então, queridos, ele foi sim homem, ele foi um homem na sua essência, na sua integralidade, mas ele não cedeu ao pecado. E ele não foi levado ao pecado como nós somos levados, porque ele não tinha essa natureza pecaminosa aí, de nascimento, originada lá em Adão. Né? Ele estava livre disso, mas ele era um homem total, ele era um homem 100%. Foi levado a situações como nós somos, de confronto, de afronta, de frustração, como a Bíblia demonstra, como nós já falamos, mas ele em todos esses momentos, em todas essas provações, ele teve vitória. E ele saiu vitorioso para que hoje também nós pudéssemos ter esperança de ser vitoriosos. Amém, queridos? Amém. Então, ele é o nosso excelso modelo. Concluindo a lição de hoje, para nós encerrar, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados, guarde isso, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso Cordeiro. Eu encerro essa lição assim, queridos. Espero que tenha sido edificante para você, que está nos acompanhando aí desde o começo, você que pegou de repente na metade, você que vai assistir daqui a pouco, né, ou amanhã, ou depois, esse vídeo vai ficar aí à disposição, a gente vai deixar ele salvo. Vamos depois publicar também no canal do YouTube ali que nós temos. Então eu espero que você divulgue, nos ajude aí a alcançar o máximo de pessoas, quem sabe pessoas que a gente não tem o convívio, mas você tem, você pode mandar esse vídeo, pode pedir para ela, olha, assiste esse vídeo, vai ser muito esclarecedor. Eu creio que vai ser bênção para você. Né, irmão Bruno? Nós vamos fazer aí uma oração. Aí, pastor. Bênção. Encerramos a nossa participação. Nós vamos ver um outro dia para fazer um outro vídeo aí com a próxima lição, que é a última, né? E aí essa última lição ela vai falar aí do novo homem em Jesus Cristo. Essa lição é muito boa também, para encerrar o trimestre. Vai ser muito boa. Nós vamos ver aí para nós fazer esse vídeo aí. Assim que nós decidir, a gente já posta aí para os irmãos, para servir de canal de bênção aí para vocês. Vamos orar? Vamos orar aqui, clamar a Deus. Houve aí alguma pergunta, alguma coisa? Basicamente não te pergunto, pessoal, mas até para a parte da conclusão, acredito que essa lição, até como o senhor explanou muito bem, demonstra bem o que é a palavra perfeito, né? A gente pode dizer que Jesus Cristo foi perfeito, porque se a gente quer medir perfeição, é alguém que nunca teve erro, né? E a gente tem um exemplo dentro da palavra de Deus, que é Jesus, irrepreensível. É isso, uma ótima reflexão para os nossos corações. Vamos orar a Deus então. Quero orar por você. Não sei qual é a tua situação, a tua necessidade, mas eu gostaria de orar por você em meio a toda essa situação que estamos vivendo aí, né? Essa protelação da quarentena, prolongamento da quarentena, esse vírus que está aí colocando medo em muitas pessoas, né? A gente está tranquilo, sabendo que Deus tem o controle de tudo, mas todo cuidado é necessário. Né? Não é porque somos crentes, não é porque temos um Deus que é tremendo, que a gente vai sair por aí vacilando. A Bíblia é muito clara dizendo, o próprio Jesus usou essa frase, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então vigia aí, crente, vigia aí. Vigia nesse momento, não é porque você é crente que você é um super-herói, pode sair por aí fazendo tudo, achando que Deus tem a obrigação de te guardar de tudo. Não tem obrigação não, irmão. E mesmo se você passar por essa situação, como eu já falei em outros vídeos, se tiver necessidade de nós passar, vamos passar. E se for a hora de descermos à sepultura, desceremos com a esperança viva de descendo o corpo à sepultura, mas o espírito e a alma sendo livre para subir à glória. Amém? Amém? Oramos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por esta aula, essa videoaula, esse momento.
Esta 1 hora e pouca que aqui passamos, Pai, explanando a Tua palavra, eu espero que venha servir de bênção para nossos ouvintes, nossos irmãos, nossas irmãs, os membros da MADMA, os nossos amigos, ouvintes que estão participando desta aula, que o Senhor possa abençoar e enriquecer a sua alma, a sua mente, o seu intelecto, que o Teu Espírito possa visitar, porque eu sou limitado quanto ao espaço e tempo, mas o Senhor é um Deus presente, onipotente e onipresente. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus de monte, um Deus de vale. E eu te peço que o Senhor visite essa vida agora, esta casa, esse casal, essa família, esse moço, esse jovem, essa moça. Que o Senhor arranque essa angústia, essa tristeza, que o Senhor o ajude a vencer, a suplantar essa situação e a sair triunfante, glorificando o Teu nome. Ajuda ele, Pai, a ter uma fé inabalável, a ter uma fé constante, firme, sólida, Senhor, para vencer todos os dias maus e estar firme na esperança, Pai, de uma vida eterna, na ânsia, Pai, de passar pelo arrebatamento. Assim eu oro, Pai, te louvando por este momento, te agradecendo, em nome de Jesus, te louvo pela vida do irmão Bruno, que aqui esteve comigo nesta aula. Vem nos abençoar, nos guardar, nos livrar, abençoar o nosso lar e nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, fique com o meu carinho, com o meu abraço, né? Agora o momento não pode abraçar, não pode apertar a mão, mas recebe meu abraço aí pelo canal virtual. E assim que puder, nós vamos estar juntos, né? Eu quero dar um abraço, se possível. Eu convido você a participar conosco na nossa igreja, Assembleia de Deus Marcos Antigo, ali na entrada do loteamento Santa Felicidade, no bairro Forquilhas, em São José. Nossos cultos são toda segunda, quarta, sexta e domingo. Assim que as autoridades permitirem, vamos estar voltando aos cultos e você vai ser nosso convidado a estar ali. Eu quero te abraçar. Irmão Bruno aí dando suas considerações finais. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe e esteja aí convidado para estar conosco. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus os guarde. Amém. Fechou? Glória. Para concluir o Fica... show.